Ok, podem sentar-se. É bom ver aqui a todos e parabéns, porque normalmente no tempo do frio os irmãos portugueses ficam em casa porque não é fácil, não é? Não é fácil, irmã Lucilina, sair da cama neste tempo, não é? Então parabéns. É bom ver aqui a Elsa, a gente também na quinta-feira, como a nossa irmã Júlia estava a dizer, estávamos a orar por a irmã e o seu filho e aquilo que estavam a passar. O outro caso, não sei se os irmãos lembram-se, que a gente mencionou aqui, que a nossa irmã Júlia mencionou, que a gente orou na quinta-feira, há 2 quinta-feiras, era um caso de um casal que um dos filhos na escola disse que o pai dele abusou dele, não é? Mas é uma criança, acho que 4 ou 5 anos, 6 anos, então não sabe muito. Então o governo veio, tirou os 2 filhos dos pais e levou eles para não sei onde, e não era uma realidade. Então o governo disse que os pais não podiam ter os filhos outra vez. Imagina uma criança de 6 e o outro era 10. Agora o governo agarrar eles e pôr eles fora dos pais. Então, naquele dia que a gente oramos, acho que foi no dia a seguir, o governo tomou uma decisão e disse, ok, não podem estar com os pais. Eles até aconselharam os pais para divorciarem-se, o governo. Não é? Nem tinham feito um caso, nem nada, mas infelizmente, irmãos e irmãs, é o futuro do mundo que o governo, é como o comunismo, querem controlar as nossas crianças. Então nós temos que orar e graças a Deus a gente orou e no dia a seguir parece o governo tomou uma decisão e disse que as crianças podem voltar para a mãe. E a gente damos graças a Deus por isso, não é? Porque esta família estava mesmo em baixo, porque alguém vir e tirar os filhos não é uma coisa boa, não é? Não sei se alguém fez anos, nós sabemos que o nosso irmão fez 95 a semana passada, não é? Mas ainda está aqui a lutar. 95, a Elizabeth também fez 95. Não. Ok, não vou dizer os anos, porque as mulheres não gostam de dizer quantos anos, não é? Mas parabéns. Mais alguém? O aniversário de casamento? Ninguém? Então, graças a Deus por todos que estão aqui. Nesta manhã, Noémia vai dar uma palavra e ela parece que está muito cansada e pôs aqui muitos bancos para a gente assentar aqui em cima. Então, eu vou chamar ela. Vamos só orar neste momento. Pai, obrigado por a Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Eu te peço, Senhor, que Tu vais falar aos nossos corações, Senhor. Nós vimos contra todas as hostes espirituais que querem, Senhor, trazer confusão e mentiras. Senhor, amarramos todos os pensamentos que não são de Ti, Senhor, e pedimos que Tu possas ir, Senhor, até o profundo no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também lembro, se o meu pai não tivesse com o Senhor, também fazia hoje anos, fazia 102. Eu acho que ele está mais feliz lá onde ele está do que se estivesse aqui com 102. Não é? É verdade. E também para aqueles que conhecem, eu hoje estava-me a sentir muito idosa, porque o filho do meu irmão mais velho, que é o meu sobrinho, mas eu estou a explicar para os que não conhecem, a nossa família, meus pais, eu sou o número 5 de 7. Então, vocês veem que para eu ser dos mais novos, o pastor Abel é o número 6. E depois tivemos uma irmãzinha que só viveu 2 dias, número 7. Mas
portanto a diferença entre mim e os mais velhos é grande, né? Mas então o meu primeiro sobrinho faz hoje 50 anos. E eu, uau, o Dário, aqueles que o conhecem. Ele nasceu no mesmo dia, foi o primeiro neto nos anos do meu pai. Então para ele foi uma grande prenda, né? Então as coisas que do passado são importantes, né? E nós que estamos aqui somos todos importantes porque nós carregamos dentro de nós o futuro das gerações que vêm depois de nós. Amém? Então, eu pus isto aqui hoje, vamos ter uma visita ao Museu da Vida. Ok? Os irmãos querem ir comigo? Os irmãos gostam de museus? Alguns não gostam. Alguns gostam. Eu gosto de museus. O meu marido não gosta, mas ele, por amor, às vezes vai. Se viajávamos, ele vai aos lugares comigo por amor. Mas eu gosto de história e eu gosto de museus, porque se nós conhecemos a história, nós vamos saber o que vai acontecer no futuro, porque a história repete-se em maneiras diferentes. E nós precisamos de história para não fazer os erros do passado e para melhorar o que os outros não conseguiram, né? Então, eu queria abrir em Salmos 139, no versículo 14 a 16, e a pergunta que eu faço: quem é que tu és? Quem é que somos nós? Esta manhã. E o Salmo 139, no versículo... Eu pus aqui as letras grandes, mas infelizmente os irmãos sabem como é. Se eu for assim mais atrás, eu consigo ver bem, pois quando eu venho mais à frente já não vejo. Então estou naquela dúvida se ponho os óculos, se tiro os óculos, se ponho ou não. Não sei se os irmãos veem só uma andota antes, eu achei engraçado. Eles dizem como uma mulher de mais de 50 anos sai de casa. Então ela sai, depois volta, está a fazer assim, à procura dos óculos, encontra os óculos, põe os óculos, vai lá fora, depois entra, vem buscar a chave do carro, depois vai lá fora, depois volta porque deixou os óculos. E isso é como eu faço. Eu fico muito cansada de manhã porque tenho que lembrar estas coisas todas, os óculos. Então eu não sei se devia pôr os óculos ou se devia tirá-los. Então Salmo diz: eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Irmãos, eu acho maravilhoso que Deus tem um número para cada um de nós. Alguns de nós, diz aqui, fomos formados no ventre. Há pessoas que foram formadas no ventre e nunca viveram na terra. Morreram antes de nascer. Mas Deus tem um propósito até para esses bebés. Eles foram formados porque os dias foram ordenados para eles aqui na terra foram 0, mas na eternidade não há fim. Eles estão na eternidade. E então, cada um de nós que está aqui esta manhã, se estamos aqui, é porque os nossos dias ainda não acabaram. É porque Deus ainda tem algo para nós. Então, Deus é o único que sabe o que é que nós devíamos ser ou o que Ele tinha planeado para nós sermos, né? E então a questão de quem eu sou, diz aqui, quem é que eu sou? Sou maravilhosa, fui criada no ventre da minha mãe. Mesmo quando ninguém até sabia que eu existia, eu já estava lá, mas Deus tinha planeado, até antes de criar a terra, Ele já tinha planeado a cada um de nós estar aqui esta manhã.
Nós, muitas vezes, quando vamos à Conferência das Mulheres, há uma irmã que diz, e eu vou dizer o mesmo a vocês. Digam assim: eu sou alguém e eu sou forte, porque eu fui o único que chegou ao ovo e fui concebido. É verdade, porque há muitas... Os irmãos, eu não é preciso dar aqui a história, a lição de biologia, mas nós fomos o único que conseguimos chegar lá. Então nós somos fortes, nós somos importantes, amém? Então, Jesus, a pergunta de quem eu sou só poderá ser respondida quando nós sabemos quem Ele é, porque Ele é que tem o plano da nossa vida. E Jesus perguntou aos discípulos: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Em Mateus 16:13. Vocês lembram-se? Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Vocês acham que ele disse isso porque ele não sabia o que é que eles diziam? Não. Ele estava a ver o que estava no coração dos discípulos. Então, ele disse aqui, ele entregou... Quem dizem os homens ser o filho do homem? The next one. E eles disseram uns... Um diz que é Batista, outros que Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. E depois ele faz uma pergunta: mas quem é que vocês dizem que eu sou? Porque ele queria ver, será que eles estão a entender? Mas quem dizeis que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, o que é que ele respondeu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando ele disse isso, quando Pedro reconheceu pela unção do Espírito Santo quem é que Deus era, Jesus logo aí deu o destino dele e disse: tu és Pedro. E ele vai dizer, e sobre o que ele disse, sobre o que tu disseste, eu vou construir a minha igreja e tu não vais ser mais Simão, tu vais ser Pedro, rocha. E quando nós reconhecemos quem Deus é, então nós vamos saber quem é que nós somos e o que é que Deus quer para nós. Então, eu quero que os irmãos usam a vossa imaginação, porque eu creio que Deus ainda está a perguntar a cada um de vós, cada um de nós esta manhã: quem é que tu achas que eu sou? E eu acho que Ele tem que fazer essa pergunta muitas vezes a mim, porque alguns dias eu acho que Ele é o Deus vivo, mas depois há outros dias que parece que Ele não está ali. Não sei se acontece isso aos irmãos. E eu acho que Ele tem que perguntar muitas vezes: mas quem é que eu sou, Noémia? E eu tenho que me lembrar: Deus, tu és aquele que respondes. Mas quem é que tu achas que eu sou, Noémia? Deus, tu és aquele que é forte. E então Deus faz esta pergunta a nós, e a cada geração que passou depois dele nascer, e vai até ao fim perguntar isso. Desculpem, os irmãos veem que eu ainda, a semana passada, não podia falar, mas agora ainda às vezes tenho assim, ainda descai. Então, este é o museu da vida. Está aqui muita gente que morreu, mas nós vamos só focar em alguns que a gente conhece na Bíblia. Então, os irmãos imaginam que isto aqui é uma exibição de cada pessoa, ok? Então, nós chegamos aqui. Eu estive à procura desta palavra em português, então as irmãs que são mais idosas, eu não sei se isto chama-se uma terrina, se a terrina é só de vidro, se isto é um alguidar, não sei. Em inglês é um bowl, que é mais fácil, mas é para pôr sopa dentro. O que é que os antigos, o que é que chamavam isto quando punham sopa aqui dentro, irmã? Na Madeira, o que é que chamam? Madeira. Os irmãos sabem, né? Uma tigela grande de sopa, que depois daqui nós tiramos a sopa para os outros, né? Então, vocês sabem o nome, depende da vossa cultura, depende do que país vem, é capaz de ter nomes de... O que é que chamam em Angola isto? Ok, estás a ver? São nomes mais bonitos. Tambolé, é giro. Ok? Então, nós vimos aqui e depois vimos ali, vimos ver o nome Isaú.
os irmãos conhecem Esaú. Em Gênesis 25, 19, conta-nos a história, o que aconteceu com ele. Ele era o neto de Abraão. Ele era filho de Isaac. Isaac, a esposa dele não podia ter filhos, e ele depois teve gêmeos. E eles lutavam na barriga dela, e Deus disse a ela: tu tens 2 nações, né? E depois o que é que aconteceu? Esaú saiu e Jacó vinha pegado ao pé dele, né? E dizem que ele tinha cabelo vermelho, e também por causa da sopa de lentilhas, que era lentilhas vermelhas, o nome dele, Esaú, significa vermelho, ok? E então nós sabemos que Esaú dizia que ele era um homem muito forte, gostava de ir à caça, ele era o favorito do pai dele, né? E o outro era mais preguiçoso, era menino da mamãe, ficava em casa a cozinhar, né? Enquanto o outro ia à caça, porque o outro não queria estar ali preso. E um dia ele chega, e os irmãos sabem a história, e ele vinha cheio de fome. Ele já estava a imaginar o que ia fazer com aquela carne que ele tinha apanhado, e o irmão dele estava lá e tinha uma sopa de lentilhas, e nós sabemos que o nome de Jacó quer dizer usurpor, né? Usurpador, obrigada, irmão. E então, ele queria sempre ter o que o irmão queria, por isso que ele nasceu pegado ao pé dele, porque ele estava a tentar ver se ele é que saía primeiro, não é? E sabem que Esaú era o primeiro filho, o mais velho. E nesse tempo, o mais velho, ele recebia dupla porção da herança. Tudo o que era do pai era dele, e todas as bênçãos do pai iam para ele, porque ele era o mais velho e também tinha a responsabilidade, né? E então, quando ele chegou ali, ele pediu ao irmão, dá-me sopa. E o irmão, como era esperto, disse: não, eu não te dou sopa. E ele sabia que o irmão dele só pensava na barriga, e ele sabia: eu vou-te apanhar aqui. E ele, com aquele cheiro, dá-me sopa. E ele: não, os irmãos sabem, os irmãos e irmãs muitas vezes lutam, né? Amamos uns aos outros, mas também quando é para... E ele disse: não, eu só te dou sopa se tu me dás a herança que é tua. E Esaú, como amava mais a carne, ele próprio, do que a Deus, ele disse: está bem, eu estou cheio de fome, toma lá tu as tuas brincadeiras. Mas sabem, irmão, nesse momento, Esaú fez uma decisão. Vamos ler em Hebreus 12, 16. Que para Deus foi um insulto. Porque Deus tinha proporcionado que ele fosse o primeiro a nascer. E ele deitou aquilo fora como se fosse... E sabem, nós, hoje em dia, como crentes, às vezes nós somos assim, né? E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E nós, muitas vezes, por causa de uma decisão para satisfazer a nossa carne temporária, nós perdemos a bênção espiritual que dura para sempre. E como crentes, quanto mais tempo nós somos crentes, menos valor às vezes nós damos ao que Jesus fez por nós. E Esaú estava tão preocupado com a carne dele, com a fome, que ele pegou numa coisa de grande valor e trocou por aquilo que tinha valor eterno. E por trás disso, nós vamos tirar a cortina, mostra-nos o que é que aquela pessoa podia ter sido. A única coisa que ele deixou foi isto. Mas o que ele podia ter sido, hoje em dia nós íamos dizer o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Não íamos dizer e Jacó. E foi através de Jacó que veio o Messias. E podia ter vindo através da linhagem de Esaú. E no Museu da Vida
ele somente ficou com nada. Ok? Depois vamos ver uma segunda pessoa que nós vimos. Os irmãos conhecem. Quem é que perdeu isto? Não é Elizabeth, não. Sansão. O Abel. Pastor Abel, queres cabelo? Estás com frio? Nós temos Sansão. Ok. Antes dele nascer, quando Deus estava a formá-lo, Deus já tinha decidido, ele ia ser aquele que ia libertar o povo dos filisteus. Eu tenho que falar mais rápido. O povo dos filisteus. E o que é que aconteceu? Ele só não podia beber bebidas alcoólicas, não podia tocar coisas imundas e não podia cortar o cabelo. E ele conseguiu isso. Os irmãos sabem que quando ele meteu-se com Dalila, ele já era juiz há 20 anos. Ele não era um jovenzinho. Ele já era um homem maduro. Já tinha sido juiz há 20 anos. Mas o problema com Sansão, ele tinha um fraquinho por mulheres bonitas. E Satanás apanhou e ela conseguiu descobrir o que é que ele não podia fazer. O problema não foi ele contar a ela. O problema foi que ele já não devia se ter metido com ela no primeiro lugar. E também ele foi desobediente. A força de Sansão não estava no cabelo. Isto aqui é só uma coisa. A força de Sansão estava na obediência dele. E ele não obedeceu a Deus, então ele literalmente perdeu a cabeça. Não só por Dalila, mas perdeu o cabelo todo. E quando nós desvendamos esta cortina, o que é que Sansão podia ter sido? Nós hoje podíamos estar a dizer, Sansão foi um homem que Deus usou, ele matou tantos filisteus que ele libertou o povo de Israel, os filisteus saíram todos, eles foram libertos. E foi um juiz reto e justo. Mas nós não podemos dizer muito acerca dele. Graças a Deus que Deus deu-lhe uma segunda oportunidade antes dele morrer. Mas mesmo assim, o legado dele ficou vazio. Depois vamos ver outra pessoa. Deixa-me ver o que é que está aqui dentro. Estão mais ou menos 30 moedas. Sabem quem é? Judas. Que é? Eu vou virar para este lado porque deste lado não era de Judas. Este lado era meu quando era miúda. Deste lado. Judas. Judas era um dos discípulos. Ele andou com Jesus 3 anos e meio, tal como os outros discípulos. Ok? Mas aconteceu alguma coisa. Ok? Então este Judas começou também a amar qualquer coisa da carne. Ele gostava de tempo. Ele era o que cuidava do dinheiro. E ele começou a pensar no dinheiro. Talvez, nós vimos que Judas começou a mudar. Em Mateus 26, nós não vamos ler tudo. Tu podes pôr, mas eu não vou ler. Do versículo 6 a 13. Os irmãos lembram-se que aquela mulher veio com um vaso de alabastro e ela quebrou. E depois Judas criticou e disse: por que é que este dinheiro está a ser gasto? Será que ele estava preocupado com o dinheiro? Será que ele estava talvez com inveja de Jesus? Será que ele gostava que alguém reconhecesse ele como um discípulo porque ele talvez tinha orado por pessoas e eles foram curadas? Será que o mesmo pecado do diabo ele estava a deixar entrar dentro dele? E dizer, eu também sou como Jesus, porque é que ela está ali? Nós não sabemos. Mas o que sabemos é no versículo 14, se tu puderes pôr esse. A partir dele ver isto acontecer,
ele foi ter com os principais sacerdotes. Isto foi como ele viu isso, ele disse, eu não aguento isto mais. Eu vou falar com eles, vou ajudá-los, porque Jesus está errado. E muitas vezes, irmãos, nós temos que ter cuidado como crentes de muitos anos. Os comentários e as críticas que nós fazemos contra o que Deus está a fazer, seja na igreja, seja com alguém. Ele começou a criticar Jesus e Jesus teve que repreendê-lo e disse, esta mulher, o que ela fez foi bem. Nós às vezes vimos cristãos novos e dizemos, olha para aquilo, olha da maneira que eles saltam e dançam, olha da maneira que eles fazem tanto barulho quando estão a louvar a Deus, olha a maneira que tem isto ou aquilo. E Jesus está a olhar para o coração e está a dizer, não. Aquela pessoa está a louvar mais do que a ti que estás aqui a criticar tudo. E nós temos de ter cuidado com isso. Eu digo a mim também, porque é tão fácil nós criticarmos, é muito fácil. Mas nós temos que arrepender disso. E nós, se tirarmos aqui também, desvendamos a cortina, o que é que ele podia ter sido? Hoje, o nome dele, a Bíblia diz que os apóstolos vão sentar em 12 tronos e julgar as nações. Judas não está lá. A Bíblia diz que as fundações da Nova Jerusalém têm nomes dos 12 discípulos. O nome de Judas está apagado, não está lá. E eu digo destes 3 homens, será que valeu a pena? Será que valeu a pena o tempo que Sansão gastou aqui? Sansão? Será que valeu a pena a comida de Esaú? Será que valeu a pena as 30 moedas? E talvez os irmãos dizem, mas afinal ninguém consegue. Mas vamos ver alguns que conseguiram, né? Houve outros que os irmãos sabem que conseguiram, estes começaram bem, mas acabaram mal. E então tenho aqui outra coisa. Outro saquinho. O que é que tem lá dentro? 5 pedras. Quem é que tinha 5 pedras? Davi. Ele tinha 5 pedras. E o que é que ele fez com as 5 pedras? Matou o gigante com uma. Mas ele tinha outro problema. Qual era o problema dele? Ele também tem aqui uns binóculos. Ele tinha um problemazinho também que o diabo usa para apanhar os homens todos, né? Eram os olhos. A Bíblia diz, se os teus olhos fazem-te pecar, tira-os fora. Eu vi alguém dizer, então, antes que Deus te peça para tu tirares os olhos, põe os teus olhos sobre Cristo e assim não vais ter que arrancar os olhos. Amém? E vais para o céu. E então, ele viu Batseba. Por causa disso, ele cometeu adultério, ele matou. Mas sabem uma coisa diferente? A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava a Deus. Ele fez muitos erros, mas o coração dele estava certo. Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós podemos escolher ter o coração certo. Não faz mal se temos que arrepender todos os dias. É isso que Deus quer. Ele não está à procura de pessoas perfeitas e religiosas. Ele está à procura de um coração quebrantado. Amém? E então, nós vimos no Salmo 51, não vamos ler, mas os irmãos sabem, onde ele diz, contra ti, Senhor, contra ti é que eu pequei. E ele tem misericórdia de mim. E ele ficou, até quando Deus também, o filho dele estava doente, ele estava ali a batalhar, a orar pelo filho. Mas quando o filho morreu, levantou-se, não tinha nenhum rancor contra Deus. Ele disse, eu sei o que eu fiz, eu tenho culpa nisto. O Senhor levou, bendito seja o Senhor, ele louvou a Deus. Amém? E então, Deus sabia que Davi tinha caído, mas se nós desvendarmos aqui também, vamos ver, por causa disso, o Messias veio através de Davi. E ele era chamado o filho de Davi. Amém?
E depois encontramos aqui outra coisa. Outra pessoa com um galo. Quem é que era? Pedro. Ok? Pedro, depois da crucificação de Jesus, ele nunca mais teve galos ou galinhas na casa dele. Porque quando ele ouvia um galo a cantar de manhã, ele lembrava-se o que é que Jesus tinha dito. Eu acho que ele odiava galos. Amém? E também uma cruz, mas uma cruz assim. A Bíblia diz que Pedro foi crucificado. Eles queriam crucificá-lo assim. Ele disse: não, eu não sou digno, põe-me assim, porque eu não sou como Jesus. Mas Pedro, Deus sabia o coração de Pedro. Quando eles andavam esses 3 anos e meio, ele avisou: Pedro, eu estou a orar por ti, porque tu vais passar um tempo difícil. Mas Pedro tinha um coração que amava a Deus. Ele disse: não, Senhor, eu vou seguir-te até morrer. E ele até disse isso. E ele teve razão, porque ele seguiu a Deus até morrer. Ele só falhou uma vez, quando ele negou, por causa do medo. Mas ele tornou-se um dos maiores apóstolos, se nós tirarmos. Um respeitado por todos. Um homem que era um simples pescador. Até escreveu livros da Bíblia e tornou-se um grande homem de Deus, em que Deus tem ele agora no top. Né? Nós pensamos Pedro. Mas ele caiu também. Mas Deus restaurou, Jesus restaurou os irmãos Limas quando Jesus chamou e disse: Pedro, amas-me? Quantas vezes é que ele perguntou? 3. Quantas vezes é que ele negou? 3. Jesus estava a restaurar. Porque eu acho que Pedro estava naquela dúvida: se calhar eu nem amo a Deus, e se calhar Jesus nem me ama a mim. Ele devia estar... Eu acho que a pessoa mais difícil ele achou de perdoar foi a ele próprio. Porque ele era daquelas pessoas que queria fazer tudo por todos, e até quando Jesus ia apanhá-lo, ele pegou na espada e cortou a orelha. Era assim impulsivo. E quando ele caiu, ele talvez pensava: eu sou o maior. Antes disso, eu vou proteger Jesus, eu bato, eu faço, eu dou um pontapé. E depois, quando chegou na hora, ele foi pior que os outros, né? Ele se calhar até disse: aqueles outros fugiram. Eu não fugi, eu estou mesmo aqui a ver Jesus, estou mesmo aqui, vou estar a protegê-lo. E o coração dele estava certo. Mas depois uma mulher começou a falar e ele, com medo, não queria que... Ele talvez era daquelas pessoas que gostava de receber a aprovação dos outros à volta dele. Mas Pedro teve o gozo que Judas não teve. Quando o Espírito Santo caiu sobre os discípulos, Pedro estava lá, mas Judas não estava. E Pedro pregou, e num dia, irmãos, 3.000 almas foram salvas. Sem o internet, sem alto-falantes, microfones, 3.000. E agora nós vimos aqui o último lugar. Deixa eu ver. Está o teu nome. Está o teu nome. E está o meu. Está vazio porque nós ainda estamos aqui. Ainda estamos vivos. Mas a minha pergunta é: o que é que vai estar no Museu da Vida no teu nome? O que é que tu tens feito? Será que vão pôr aqui uma cabeleira porque tu amavas mais a concupiscência da carne? Será que vão pôr aqui comida porque tu só pensavas em comida, em comer? Será que vais ter também dinheiro porque o dinheiro era a coisa mais importante na tua vida? O que é realmente importante? O que é que vocês gostariam que eu tivesse aqui a falar de vocês hoje e dizer: olha, aqui é a Elizabeth. Olha, ela tem aqui um porta-moedas vazio porque ela deu o dinheiro todo sempre aos pobres.
Olha, ela é uma pessoa que não tinha nada, mas houve muita gente que comeu por causa dela. Está aqui pratos vazios porque ela cozinhava para todos. Olha aqui, é o carro. Eu sei que não tens, então vou-te usar a ti, do Matias, porque ele dava boleia a toda a gente para a igreja. O que é que será que vão falar de ti um dia quando tu fores? O que é que será que os teus filhos, os teus netos vão dizer de ti? E eu e o pastor Abel, por causa do nosso passado e por causa do que fazemos agora, temos ido a muitos funerais, desde criança. Primeiro íamos com os meus pais, depois tínhamos ir nós. Agora somos o time famoso. Ele prega, nós cantamos e tocamos a música para os funerais. Mas, irmãos, a coisa mais triste é quando vamos a um funeral e as pessoas não sabem o que dizer dessa pessoa de bem. E eu não estou a falar somente no aspecto que é que eles vão falar de nós, porque nós podemos fazer coisas também para todos dizerem: esta pessoa foi uma boa pessoa. Mas se nós olhássemos para a cortina por trás da tua montra, o que é que eles iam dizer? O que é que a tua descendência ia dizer de ti? Será que vão dizer que nós éramos pessoas de Deus? Ou será que a nossa descendência nem vai conhecer a Deus? Nós sabemos que, tanto como Josué como Elias, é Elias ou Eliseu? Eu sempre fico confuso com o português. Quando ele disse: hoje escolham, querem Baal ou querem a Deus? Os irmãos sabem qual é, eu sempre fico confusa. Nós às vezes não queremos, nós só podemos escolher. Em Josué, ele disse: escolham a vida. É o quê? Não, Elias ou Eliseu. Então, ele diz, não faz mal, os irmãos sabem quem é, né? Sabem a história, que depois caiu o fogo do céu. Elias, ok, obrigada. E então, em 1 de Reis, então, eu também tenho aqui o versículo 18, 21. Nós, muitas vezes, ele pôs perante as pessoas a dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não respondeu nada. Por que é que eles não responderam nada? Porque eles não sabiam quem é que queriam seguir. E os irmãos veem que aqui só há duas opções. Em Josué ele diz vida ou morte, bênçãos ou maldição. Mas muito de nós como cristãos pensamos que há 3 lugares. Pensamos que há um cristão, depois um lugar no meio e depois uma pessoa que não crê. Porque nós estamos no meio e nós dizemos: eu não quero ser como aquele cristão. Como a pastora Bel, ele está no estrado e ele salta e canta. Aquilo é um exagero. Eu não quero ser um cristão assim tão radical. Nem sou um descrente. Eu também creio em Jesus e eu vou à igreja, mas eu gosto de ir à igreja e servir a Deus à minha maneira. Não quero seguir a Deus, não quero estar a gastar o meu tempo a ir ao evangelismo, nem a orar muito tempo, porque isso cansa-me. Os irmãos, não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas eu tenho vivido na igreja já há mais que 60 anos e eu tenho encontrado muita gente assim, infelizmente. E até às vezes eu talvez sou assim também. E os irmãos têm que saber que não há 3 lugares, não há 3 opções. Ou nós somos crentes radicais nos dias em que vivemos hoje, ou nós vamos cair na traição que vem ao mundo. E a Bíblia diz que quem está em pé, olhe, não cai.
E se nós não estamos agarrados a Deus nos dias em que vivemos agora, onde há tanta decepção, os irmãos até, numa maneira simples, sabem que há isso. Nós estamos a ver um vídeo no telefone, nós não sabemos se aquilo é verdade ou não. Então como é que nós vamos até saber se o que o diabo está a dizer é verdade ou não? Porque ele não vai vir assim, está aqui um demónio. Ele vai vir sutil, de uma maneira, quando nós damos por ela, nós já nem acreditamos em Deus. Porque nós estamos no meio, não sabemos. Vamos lá ver, vamos ver quem é que vai ganhar. Vai ser Deus ou vai ser Baal? Vamos ver, depois a gente escolhe no fim. Pois é tarde demais. Quando Jesus vier, quem vem vai com Ele, são os que estão prontos e que amam a vinda do Senhor. Os que não estão prontos, não quer dizer, eu não acredito que os crentes que ficam, eu pessoalmente, não estou a pôr isto biblicamente, que os crentes, vai haver crentes que vão ficar com a vinda do Senhor. Não quer dizer que eles perderam a salvação, mas Deus queria poupar-nos do julgamento que vem sobre a terra. Então nós depois, se não estamos prontos, se não amamos a vinda, somos capazes de ficar e ter que passar pela tribulação. E se nós nem aguentamos agora, quando não há tribulação forte, como é que vamos aguentar naquele tempo? E eu espero que não seja uma mensagem muito pesada para vocês, porque não é. O que eu quero dizer aos irmãos, hoje nós precisamos escolher, enquanto estamos vivos, quem é que vamos seguir. O que é que nós vamos deixar? Quando eles tiram a cortina, nós podemos escolher o que é que a nossa geração vão. Será que eles vão ver um chale de oração para saber que éramos homens e mulheres de oração? Ou então um chale de unção? Os nossos filhos e netos vão saber que nós tínhamos a unção de Deus sobre nós? Será que vamos ver as pessoas que foram salvas? Será que vamos deixar um mapa para as nossas gerações saberem? E ao terminar aqui em 2 Coríntios 10:3, será que nós vamos deixar as nossas armas espirituais? Que as nossas gerações vão dizer, olha as armas que eles deixaram. Nós não gloriamos eu acho que era outro, o que a seguir a isso, sorry. Eu acho que quando eu estava a bater a máquina eu pus mal. 3, não 13. Deixa eu ver se é esse. Porque embora andado na carne, não militamos segundo a carne. Vamos deixar uma espada para os nossos filhos e netos verem. Este homem ou esta mulher lutou contra a carne. Lutou não na carne, lutou contra o espírito. Tinha as armas. Vamos deixar as armas para os nossos netos e filhos. Vamos deixar também um mapa. Se nós lemos aqui em Jeremias 31:21, eu espero que no português seja igual ao inglês. Jeremias 31:21. Então vamos deixar oração para os nossos filhos. Vamos deixar uma espada para lutarem no espírito. Vamos lutar, diz assim, põe-te marcos, faz postes que te guiem, dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste, regressa ao Virgem de Israel. Diz aqui para pôr marcos, fazer postes. Então nós temos de deixar um mapa para os nossos filhos saberem, e os nossos netos e bisnetos saberem, este é o caminho para tu chegares ao céu. Eu já estou lá, agora tu tens que seguir. Mas, irmãos, se nós não somos um testemunho, se nós não oramos, se nós estamos sempre a queixar, se nós estamos sempre ingratos, os irmãos acham que é isso que eles vão ver. E eles não vão querer isso. Mas se eles veem que nós somos pessoas de fé, pessoas que seguem a Deus, mesmo na adversidade, pessoas que oram por eles vão lá ter. Amém? Deus vai cuidar deles. Eu lembro do irmão que eu ouvi o testemunho e eu
tenho pouco tempo, mas vou só contar, e o pastor Abel às vezes tem mencionado, de um irmão brasileiro que o filho dele era homossexual durante quase toda a vida dele. Mas eu ouvi o filho dele a dar o testemunho, e ele disse: o meu pai nunca me via como homossexual. Quando ele olhava para mim, ele dizia: tu és o filho da minha promessa. E Deus disse-me que tu vais pregar o Evangelho. E ele vestia-se, ele era o que eles chamam de drag queens. Quando eles põem maquilhagem e vestem-se como mulheres, que nem dá para ver que são homens. E o pai dele até uma vez, quando foi na igreja, ele tinha reunião de homens e filhos no dia do pai. O pai levou ele assim vestido. E as pessoas diziam: mas o irmão tem sim, ele veste como uma mulher. Ele dizia: não, ele não é mulher. Ele é o meu filho da promessa de Deus. Ele vai ser pregador um dia. E quando ele estava à morte, ele chamou um ancião da igreja e disse: irmão, Deus vai me levar, mas está aqui o meu filho. Chamou o filho: está aqui o meu filho, irmão, cuide dele, porque Deus vai usá-lo como pregador e ele vai precisar da sua ajuda, porque Deus vai me levar. E ele morreu sem o filho ser salvo. Ele disse: porque ele vai ser um pregador. E sabem, essa fé, essa garra dele, ele foi salvo. E ele hoje em dia prega e ministra entre pessoas que têm problemas como a homossexualidade. O que é que salvou esse moço? Foi o amor do pai. Foi a atitude dele, foi as orações dele. E é isso que vai salvar as nossas filhas e os nossos netos. Irmãos, não vamos desistir de orar por eles, mas vamos também dar o exemplo do que é o cristianismo. Não só orar. Não vamos estar sempre a queixar da vida. Eu sei que às vezes é difícil e quando nós ficamos mais idosos parece que estamos abandonados pelos filhos. Mas, irmãos, quando nós mais queixamos, quando nós mais criticamos, menos eles querem estar connosco. Isso é a verdade. E mesmo se magoa, nós temos de dizer: Senhor, eu oro por eles. Ajuda-me a ser diferente. Mostra-me amor. Vamos mostrar amor. A Bíblia diz que eles vão nos conhecer pelo amor que temos uns pelos outros. Vamos nos amar uns aos outros. Se os nossos filhos ouvem de nós em casa sempre, e eu falo para mim também, irmão, não estou a falar só para vocês, Deus falou comigo esta palavra. E se nós estamos sempre a criticar o que acontece na igreja, os nossos filhos não vão querer vir à igreja. Eles vão dizer: aquilo é um lugar... Se tu ouvis as histórias que a minha mãe me conta, em vez de contar só as coisas boas, não quer dizer que a gente tem que mentir, mas não temos que contar tudo. Nós contamos as bênçãos de Deus. Não vamos contar o que o diabo fez. Quando nós olhamos para estes, nós não estamos a falar destas coisas sempre. Nós falamos do que está do passado. Mas como estes mostraram só isto, nós falamos só disto. E é isso na nossa vida. E a minha pergunta a vocês hoje, esta manhã: irmãos, quem é que vocês vão escolher a quem servir? Diariamente, nós temos que escolher quem vamos servir. Nós podemos crescer na igreja, podemos saber todos os versículos, mas se nós não temos amor, nós não somos nada, irmãos. Então eu espero que quando os irmãos passam pelo museu, lembrem-se, um dia eu vou estar em exibição. E o que é que a minha descendência vai ver? Será que eles vão querer tapar, pôr um pano preto por cima, nós não queremos lembrar mais? Ou será que eles vão estar com orgulho a dizer: esta é a minha mãe? Ela, antes de eu nascer, ela já orava. Foi por causa dela que eu cheguei ao céu. Amém? Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Ó Pai, eu peço, Senhor, que Tu, esta manhã, Tu nos ajudes a fazer as escolhas certas na nossa vida, Pai.
quando nós abrimos a nossa boca, que Tu possas pôr um guarda à nossa boca e que nós possamos pensar antes de falar, pensar antes de agir. Senhor, que eu não possa fazer uma decisão errada que possa mudar o meu destino. Tu tens um propósito para cada um de nós. Senhor, se nós possamos ver as almas que Tu queres que nós salvamos, as almas através do nosso evangelismo ou oração, ou folhetos que demos, ou o que seja que Tu tenhas para nós, Senhor. Tu tens um destino e um propósito para cada um de nós. Oh, Pai, eu não quero chegar ao céu e ficar triste porque eu não cumpri o destino que Tu tinhas para mim, Senhor. Eu quero que Tu olhes para mim e possas dizer: obrigada, Noemi, Tu cumpriste tudo aquilo que eu queria. Pai, assim com cada um de nós, que nós possamos, Senhor, não olhar para as coisas do mundo, não trocar as coisas da carne para uma bênção, uma herança espiritual eterna, Senhor. Toca-nos, Pai, perdoa-nos, Senhor, as vezes que nós não olhamos para Ti, mas pomos os nossos olhos em nós próprios ou nas coisas da carne. Eu oro, Senhor, uma bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se depois alguém quiser oração, depois talvez está a batalhar com alguma coisa na vida, nós vamos estar aqui à frente. Amém. Deus vos abençoe. Amém, os irmãos. Tenham uma boa semana. Em nome de Jesus.